Olá, pessoal! Bem-vindos à aula 5, a nossa última aula desse módulo. E hoje a gente vai falar sobre a busca por alternativas sustentáveis, no sentido de inovação em produtos que podem substituir produtos que a gente já tem, mas que não são sustentáveis, e também produtos novos que podem solucionar problemas que a gente tem em relação ao meio ambiente e à poluição. Então, antes de começar a falar um pouco sobre sustentabilidade, eu quero falar com vocês sobre argumentação. Por quê? Porque a argumentação é uma ferramenta muito importante que a gente usa no dia a dia. Ela serve para a gente organizar o nosso raciocínio e a nossa justificativa de afirmações que a gente pode fazer em várias partes do nosso dia a dia. Alguma opinião que a gente tem, algum posicionamento, quando você quer defender alguma coisa, até mesmo quando você quer vender um produto, você argumenta. É uma forma é intrínseca na nossa comunicação e é muito importante, inclusive na ciência. Argumentar é expressar razões sobre o que pensamos ou o que a gente faz. E assim, compreender a argumentação é muito importante, tanto para a gente formular boas razões para afirmações proferidas, tanto quanto para a gente avaliar, é, quanto para tanto quanto para avaliarmos as razões fornecidas por outros sobre as ideias e ações. Então, por exemplo, quando alguém, numa conversa, quando você quer convencer alguém do seu ponto de vista, você utiliza a argumentação. Da mesma forma que a pessoa pode utilizar a argumentação para compreender os seus argumentos, para avaliar se o seu argumento é válido mesmo, se faz sentido, se não é uma afirmação falsa. Na ciência, na área da ciência, a argumentação é muito importante para elaborar hipóteses, previsões, modelos, explicações para fenômenos naturais. Tudo isso, os cientistas articulam evidências empíricas com pressupostos teóricos, ou seja, eles constroem os argumentos deles para sustentar ou refutar alguma afirmação, dizer que aquilo está correto ou não, ou para dizer, não, isso aqui está errado por tal e tal motivo. E para assim convencer a comunidade em favor das ideias deles. Por exemplo, quando você elabora uma teoria, você precisa. Os cientistas não simplesmente elaboram uma teoria e pronto, é isso. A comunidade científica, os outros pares precisam testar essa teoria, comprovar se é correta ou não, e aí discutir e chegar numa conclusão. E para argumentar, principalmente na área da ciência, o que a gente precisa é de dados, embasar os nossos argumentos em cima de dados que vão validar o que você está falando, se você está falando algo que é verdadeiro ou não. Isso é muito importante, não só na ciência, em todos os aspectos do dia a dia, principalmente se você quer convencer alguém do seu ponto de vista, mas na ciência também é muito importante. E eu tô falando disso aqui porque a gente está estudando um assunto muito importante sobre muito importante referente ao meio ambiente, ao que a gente faz, a nossa pegada ecológica no meio ambiente, se a forma como a gente utiliza atualmente a tecnologia, os plásticos, como a gente vive, como que isso está contribuindo para o meio ambiente. E se alguém chegar para vocês e falar, não, isso é mentira, isso não é verdade, o meio ambiente está bem, essas coisas não estão acontecendo. O que você faz? Você simplesmente aceita ou você questiona essa opinião, essa fala? E como que você questiona isso? Você argumenta com a pessoa, você apresenta dados, você pode falar por que a fala dela está correta ou não, por que não está correta nesse caso. Enfim, a argumentação é muito importante. E no final dessa aula vocês vão fazer um trabalhinho e eu quero que vocês utilizem isso, utilizem a argumentação no trabalho de vocês. Então, agora voltando, de desenvolvimento sustentável. A gente viu lá na primeira aula o que é desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento que atende às necessidades
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, é a utilização, por exemplo, de recursos naturais para a gente ter uma vida com conforto, mas que não vai prejudicar as gerações futuras, que não vai faltar esses recursos para elas no futuro e não vai ter consequências negativas no futuro. O que isso tem a ver com empresas e indústrias? A necessidade de substituir meios e práticas antigas por outras que traduzem os princípios, objetivos e diretrizes do desenvolvimento sustentável, da busca por recursos que não tenham impacto negativo no meio ambiente, leva à participação ativa das empresas e das indústrias. Afinal, no nosso dia a dia, a gente consome produto dessas empresas, então não basta só a gente procurar esse produto. É claro, as empresas e indústrias atendem a demanda, então é importante ter uma demanda, mas é importante também que as empresas tenham essa preocupação. Isso leva a reduzir o impacto social e ambiental. Então, buscando isso, a gente tem o que a gente chama de inovação sustentável. Inovação é trazer um produto que ainda não existe ou então que é melhorado, e sustentável é esse produto ser voltado para o desenvolvimento sustentável, com uma preocupação com o meio ambiente. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre inovações sustentáveis. Primeiro, inovação sustentável. Não basta para empresas e indústrias apenas inovar constantemente, trazer um produto novo no mercado que vai atender uma demanda e atrair um público. Mas tem que inovar também considerando as 3 dimensões da sustentabilidade. A dimensão social, que a gente já viu, que é a preocupação com os impactos sociais dessas inovações na comunidade, dentro e fora da organização, se essa inovação vai levar ao desemprego ou se vai gerar empregos, exclusão social, pobreza, diversidade organizacional. Tudo que isso vai trazer consigo. A dimensão ambiental, que é a preocupação com os impactos ambientais pelo uso dos recursos naturais e pela emissão do poluente. Então, ele está desenvolvendo um produto que vai ter uma pegada ecológica negativa, é um produto que utiliza recursos naturais não renováveis, é um produto como o plástico, demora muito para se decompor, é um produto que o processo de produção dele leva à emissão de poluentes, geração de resíduos. Isso é muito importante. Tem a dimensão econômica, porque, claro, sem o resultado econômico, a indústria também não tem como se manter. Que é a preocupação com a eficiência econômica, sem a qual elas não se perpetuariam. Para as empresas, isso é uma dimensão muito significativa, que eles buscam o lucro e a geração de vantagens competitivas nos mercados onde atuam. Então, é algo que pode diferenciar eles. Então, de modo geral, as inovações devem gerar resultados econômicos, sociais e ambientais positivos, não apenas econômicos e sociais, ou econômicos e ambientais, e aí ignorar completamente a dimensão social. Por exemplo, gerar desemprego naquela comunidade, isso não é interessante. Ou então só econômico e social e ambiental e não gerar um lucro, porque aí a empresa não vai conseguir se manter. Essas 3 dimensões são muito importantes. Aqui nesse slide a gente tem mais ou menos um esqueminha que mostra o equilíbrio entre as 3 dimensões. Então, entre a dimensão social e econômica, a gente tem que buscar a equidade entre as classes sociais, a econômica e ambiental, a ecoeficiência. Então, tem que ser um processo eficiente que libere o mínimo de resíduos ambientais, mas também que não seja um processo muito caro, que tenha desvantagem para a indústria. Entre ambiental e social, a habilidade, talvez um processo que desenvolva habilidade ou que precise de habilidades de pessoas e gere empregos. Tudo isso vai levar ao desenvolvimento sustentável. A gente está falando bastante de empresa e indústria, e como que entra, então, a ciência nisso, né? Muitas empresas têm um setor direcionado à pesquisa
de inovação, desenvolvimento de novos produtos e de aprimoramento das tecnologias que já tem, dos produtos que já tem. Então tem um setor de pesquisa nas indústrias, mas muita coisa da pesquisa, principalmente no Brasil, é feito nas universidades, principalmente na universidade pública. E a conversa entre a universidade e a indústria é fundamental. A gente tem o que a gente chama de pesquisa aplicada e pesquisa de base. Pesquisa de base, por exemplo, é quando você investiga determinado fenômeno que aparentemente não tem uma aplicação no dia a dia, mas isso pode gerar em alguns estudos para frente o desenvolvimento de uma aplicação nova. Por exemplo, quando se criou a tecnologia do Wi-Fi e da rede mundial de computadores da internet, essa foi criada para ser utilizada como comunicação no exército. Ninguém nunca imaginou que ia vir para a população e agora a gente praticamente não vive sem internet. A gente tem uma aplicação, quando a gente estudou um fenômeno, quando aqueles cientistas lá atrás estudaram um fenômeno, eles não imaginaram que teria uma aplicação como tem hoje. Então, a pesquisa de base ela é muito importante, assim como a pesquisa aplicada, e a interação entre a indústria e a universidade e o mundo acadêmico também é muito importante. E incentivar a pesquisa não só na universidade, mas nas escolas é imprescindível, porque assim você gera um interesse nas pessoas em buscar entender como é o desenvolvimento científico, como que acontece essa pesquisa e também inovação, né? Às vezes muitas pessoas acham que é um negócio muito distante ou muito difícil de acontecer, criar um produto ou uma pesquisa de inovação. Ou então às vezes vocês que estão aí assistindo pensam, mas eu não vou conseguir fazer isso, não tenho isso na minha escola. Então é muito importante a gente incentivar desde cedo, principalmente desde a escola, a pesquisa, ao pensamento crítico, a busca de inovação, a argumentação, a criatividade principalmente. Mas imagine que você está aí na sua casa pensando, precisa de um investimento para essas pesquisas acontecerem, para esses projetos saírem do mundo das ideias. Precisa de investimento financeiro, claro. E eu trouxe aqui um pouquinho sobre instituições de fomento, que são instituições que elas vão patrocinar o desenvolvimento desse produto e desse projeto. Existem primeiro dois tipos de recursos, os reembolsáveis, que são para pesquisas e desenvolvimento em indústrias, geralmente de grandes empresas, e se caracterizam por empréstimos. Então, mais para frente, esse dinheiro investido vai precisar ser retornado para a instituição de fomento. Existem os recursos não reembolsáveis, aqueles que a pessoa não precisa devolver esse dinheiro, o pesquisador não precisa devolver esse dinheiro. Mas o projeto dele, claro, precisa dar um retorno para a sociedade. E nesse caso entra startups, bolsas de mestrado, de doutorado, bolsas de pesquisa acadêmica. E aí nós temos os editais, que são projetos avaliados e selecionados e contemplados com recurso financeiro, mas que você precisa submeter o seu processo em determinado período de tempo. E tem também o fluxo contínuo, uma forma de recorrer a recursos onde os projetos são avaliados individualmente, sem ter exatamente um período de tempo necessário para fazer essa inscrição, digamos assim. Você não precisa, você pode a qualquer momento enviar o seu projeto. Ele é financiado se atender às especificações dessas agências de fomento. E a gente tem algumas instituições de fomento do Brasil. Eu trouxe 4. Obviamente devem existir mais, são as 4 maiores. Mas eu trouxe 4 para vocês. O FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. O FINEP é um órgão de fomento responsável por financiar toda a cadeia de inovação do Brasil. Financia desde pesquisas de base na universidade
até empresas já estabelecidas. Então, projetos de pesquisa que já de grandes empresas, por exemplo. E ele tem um projeto que é o Inova Sustentabilidade, que é voltado para projetos sustentáveis. A gente tem também o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Ele fomenta desde máquinas e equipamentos para a indústria, até capital de giro e reformas e ampliações. Então esse é mais voltado para a indústria mesmo. Mas nós temos a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES ela é a principal agência de apoio a bolsas de mestrado e doutorado nas universidades. E a gente tem também o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que oferece bolsas de formação e fomento à pesquisa, oferece bolsas de formação e fomento de pesquisa a alunos de ensino médio, graduação, pós-graduação, recém-doutorados e pesquisadores já experientes do país, aqui do Brasil e do exterior. Então, as bolsas elas estão concebidas diretamente pelo CNPq ou do CNPq para instituições de ensino de ensino e pesquisa que aí vão redirecionar essas bolsas para determinados projetos. E dentro do CNPq tem o Prêmio Jovem Cientista, que é muito interessante. O Prêmio Jovem Cientista, ele tem o objetivo de impulsionar a pesquisa científica no país em estudantes e jovens pesquisadores que procuram soluções inovadoras para desafios da sociedade. E ele tem 3 categorias: pós-graduação, graduação, que é o ensino superior, e ensino médio. Eu trouxe mais para frente alguns projetos interessantes, principalmente de alunos do ensino médio do Prêmio Jovem Cientista, para mostrar para vocês que vocês também podem fazer pesquisa, vocês também podem procurar novas soluções e começar a entrar, se vocês têm interesse, a buscar entrar nessa área. Então aqui eu trouxe aquele videozinho, Meio Ambiente por Inteiro, Ideias Sustentáveis. É um vídeo bem interessante de alguns projetos com ideias sustentáveis que eu achei muito legal. Alguns eu fiquei muito surpresa. Aquele do papel com bitucas de cigarro é muito, muito interessante. Espero que vocês gostem. Você pode até se perguntar, como eu não pensei nisso antes? Ou será que isso é possível mesmo? Amigo, quando ideias sustentáveis são o assunto, é bem provável que isso aconteça. No programa desta semana, vamos mostrar algumas iniciativas. E aí, será que você conhece todas? Eu tenho certeza que não. O Wilson, por exemplo, foi esperto. Ele é artesão há bastante tempo. Faz 2 anos que ele recolhe garrafas de vidro de bares e restaurantes do Distrito Federal. Sabe no que elas se transformam aqui no quintal da casa dele? Relógios. Uma verdadeira obra de arte. Eu lavo ela, tiro os rótulos antes, aí depois levo pro forno, né, e fica 2 horas, 2 horas e meia no forno. Depois mais 2 horas, 2 horas e meia para esfriar a garrafa, para me tirar do forno. Aí tem um processo depois de furar a garrafa. Tem que esperar esfriar a garrafa e no outro dia só que eu posso furar ela. Que aí é um trabalho assim, tem que ser com broca de diamantada, na água, tem que ser na água. E depois furo, boto os rótulos de novo e monta o relógio. Né? Uma garrafa dessa, quando se joga na natureza, né, ela fica ali 200 anos. E eu não pego essa garrafa, eu pelo menos uma parte eu tô tirando, né, das ruas, até das ruas mesmo, né. Pode pensar. Nossa. Vai até parecer estranho, inusitado, e é mesmo. As camisetas são feitas de garrafas PET e algodão, 50% de cada produto. O resultado é impressionante. Paulo é revendedor da marca no Distrito Federal. Quando descobriu como as camisetas eram feitas, foi como uma paixão à primeira vista. Eu vi ali uma oportunidade de estar divulgando a ideia, de estar trazendo para Brasília essa ideia inovadora, essa questão de sustentabilidade, que é algo que é o futuro, entendeu? Assim, a gente tem que começar a tomar cuidado do nosso país, do nosso mundo, né, do nosso meio ambiente,
para que a gente consiga deixar algo para os nossos herdeiros, né, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, ou seja, para as próximas gerações. Como que as garrafas PET se transformam em uma camiseta? Explica isso pra gente. Vai para uma indústria que vai transformar a garrafa PET em si na fibra, a fibra de garrafas PET, que é o poliéster reciclado da garrafa PET. Esse poliéster reciclado ele vai ser misturado com algodão, né, 50% poliéster reciclado e 50% algodão. Com essa trama feita, aí vai ser feita a malha. Nessa malha é enviada a parte da fabricação, que é a costura, confecção, estamparia, e depois é enviada no caso eu recebo aqui em Brasília. Nós estamos no laboratório de materiais e combustíveis. E aqui nós temos o óleo de cozinha, que muita gente sabe que pode ser usado na fabricação de sabão ou na produção de biocombustíveis, por exemplo. Só que aqui a finalidade é outra, bem diferente. Esse óleo de cozinha vai virar, sabe o quê? Tinta. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele passa por vários processos químicos que você acompanha a partir de agora. Quem mostra o passo a passo pra gente é o Matheus, que está no penúltimo semestre de Química. O primeiro passo é separar o óleo de fritura. Esse é o sistema de polimerização. O óleo é despejado em um balão com um agitador mecânico. Aqui ele esquenta e chega a uma temperatura bem alta, 330 graus. Resultado, as moléculas se transformam, ficam maiores. Esse processo dura 8 horas. Repare que o óleo ficou diferente. Virou esse produto, chamado de polímero, que vai passar agora pelo tratamento químico. Você vê que ele já fica branco no meio. Agora estão acontecendo algumas reações que estão modificando partes específicas da cadeia do polímero e estão fazendo com que ele consiga acumular um pouco de água. Aí você aumenta a massa dele e você muda a viscosidade. Muda as propriedades dele. Que vai ser muito útil na hora de fazer a tinta, porque você consegue uma tinta mais viscosa de um polímero menos viscoso e você diminui o gasto com um material que vai servir de base para deixar ele branco, caso você precise de uma tinta colorida. O resultado é instantâneo. Virou tinta, só que sem pigmento. Para ganhar cor, é preciso misturar carvão ativado. A mistura é uma etapa que vale a pena tomar muito cuidado, porque a gente precisa das partículas de pigmento dispersas igualmente pela matriz. Esse daqui é o resultado final da tinta. A gente vê que é uma tinta que ela tá mais brilhante, ela tá para um cinza. A viscosidade dela, você pode ver que ela é bem alta, mas ela ainda consegue escoar, fluir. Matheus conta que a tinta pode ser usada em gráficas, por exemplo. Óleo de fritura virar tinta, vai dizer. É novidade, né? A maioria das pessoas não consegue imaginar uma utilidade para a bituca de cigarro. Afinal, será que ela pode mesmo ser reaproveitada? Esse laboratório trabalha com a bituca usada e a primeira etapa é a seguinte, é a limpeza desse produto. Feita a limpeza, a separação de papéis e outros resíduos, essa bituca vai para a balança. Todo o controle é feito a partir dessa etapa. O processo é pesar as bitucas para a gente adicionar no cozimento, porque a gente precisa da bituca e do álcali que a gente vai utilizar e da água. Então a gente precisa do nosso material, nossa matéria-prima, que se trata da bituca, da água, que ela vai fazer a parte da hidrólise, que vai fazer a quebra da fibra para a gente conseguir o papel. Essa travessa cheia de bitucas agora vai ser cozida com água e álcali, um produto químico que nós chamamos de soda cáustica. O tal álcali com água ajuda a quebrar as fibras industrializadas do papel do cigarro e do filtro. O velho filtro sintético vai ser transformado em celulose. Então a gente pega a bituca, 6 horas de cozimento, nós adicionamos 10 litros de água para 1 quilo de bituca. O cozimento dura 6 horas. As bitucas serão transformadas em uma massa amarelada. Depois vem a lavagem de 15 minutos. Mais 10 litros de água. Agora tudo será colocado nesse liquidificador gigante. Calma, a receita do papel está quase pronta. E o milagre da reciclagem está acontecendo. Vamos adicionar a polpa lavada aos poucos. Quer ver como está a massa lá dentro? Surpresa! O cheiro de fumo velho já desapareceu e as bitucas sumiram. Tudo vem parar nessa cuba com água. Aqui começa a fase final do processo de se fazer papel reciclado. Atenção que um novo papel está surgindo. É a última etapa do processo. Com uma tela e a moldura, eu vou depositar essas fibras. As fibras param em cima dessa tela como se fosse uma rede, é isso? Isso.
Olhe o cuidado da engenheira Lorraine para erguer a tela com a celulose. A fibra está pronta para ser despejada nessa mesa. A engenheira retira o excesso de água como esponja. Fim do milagre da reciclagem. Retirada a tela, temos o papel feito de bitucas e filtros de cigarros velhos. Nós temos finalmente uma folha de papel reciclado. Você pode notar que está molhado. Vai demorar um dia, 24 horas num tempo bom, tempo seco, para que essa folha de papel fique em condição de uso. Temos mais um pedaço de papel feito a partir do filtro do cigarro. Legal, né, gente? Achei, assim, demais esses vídeos. Eu vou deixar o link na descrição para vocês acessarem o vídeo completo, que é muito interessante, tem a explicação mais detalhada dos projetos. Agora vamos falar de alguns outros projetos. Eu tinha comentado do Prêmio Jovem Cientista. O Prêmio Jovem Cientista de 2018, que ganhou em primeiro lugar na categoria Aluno de Ensino Médio, foi a Juliane Davolio Stradiotto. Ela desenvolveu um filme plástico biodegradável a partir da casca de maracujá. E esse filme plástico foi utilizado para substituir embalagens de mudas de plantas que geram alta quantidade de resíduo na agricultura. Então, a inovação reduz a poluição causada pelos sacos plásticos convencionais, se decompõe em 20 dias e ela não precisa ser retirada, a planta, por exemplo, na hora do plantio, não precisa ser retirada desse saquinho, ela pode ser plantada junto com o saquinho. Em segundo lugar, ficou o aluno Sandro Lúcio Nascimento. Para economizar água potável, ele desenvolveu uma caixa sustentável de captação de água da chuva para a escola. Então, ele criou um tipo de cimento ecológico a partir de fibras de coco e semelhante ao produto comercial, ou cimento comercial. E ele utilizou garrafas PETs no lugar de tijolo. Aí, com esses materiais, ele conseguiu construir essa caixa de captação de água da chuva e ainda evitou o descarte de resíduos plásticos na natureza. Em terceiro lugar, o Leonardo Silva de Oliveira, ele utilizou a tecnologia como ferramenta para a preservação da natureza e educação ambiental da população. O que ele fez? Ele criou um aplicativo de celular para monitoramento participativo de ecossistemas aquáticos que recebe informações dos usuários sobre ameaças aos rios, mares como descarte de lixo, despejo de esgoto ou pesca excessiva e ilegal. Então, ele nesse caso utilizou a tecnologia para desenvolver um aplicativo que as pessoas podem ajudar a construir o conteúdo desse aplicativo. E também tem aqui um outro projeto que eu achei muito legal, não faz parte do Prêmio Jovem Cientista, foi desenvolvido por uma brasileira que ela criou a MACE, que é a membrana de absorção seletiva, que é basicamente uma esponja capaz de absorver óleos como petróleo. Então, absorção seletiva é porque ela não absorve qualquer coisa. Provavelmente absorve compostos apolares, como os óleos. A Raissa Miller, que desenvolveu essa esponja, digamos assim, ela acompanhava as notícias do derramamento de óleo cru no litoral do Nordeste e ela lembrou do acidente ambiental que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2006, quando ela era criança, que foi despejo de resíduos industriais em um rio. Isso marcou muito ela quando era criança, e aí mais tarde ela estava acompanhando as notícias do Nordeste, ela não estava no Brasil na época. Isso incentivou ela a criar essa membrana, membrana de absorção seletiva. Também foram criados sensores de nanocelulose. São sensores eletroquímicos que eles monitoram as condições de saúde e desempenho físico e que são aplicados sobre a pele. E são produzidos com nanocelulose microbiana. A nanocelulose microbiana ela é produto da digestão de algumas bactérias, então elas se alimentam de açúcares e produzem a nanocelulose, que é um polímero de origem verde, digamos assim, que os micro-organismos que produzem e que eles não causam desmatamento, porque é produzido por micro-organismos e não precisa derrubar árvores para
extrair a celulose. E também uma nova espécie de bactéria foi descoberta. Ela pode quebrar moléculas e digerir PET. A gente já viu que polímero que é esse, a cadeia dele. Essa bactéria ela foi estudada no laboratório e um filme de 60 microgramas foi degradado em 6 semanas. O micro-organismo foi descoberto pelo grupo Kohei Oda no Instituto Tecnológico de Kyoto, no Japão. E é muito interessante, imagina uma bactéria capaz de comer plástico. Será essa uma das soluções para o problema dos plásticos, da poluição de plástico? Achei muito interessante também. Para quem gosta de Lego, a gente viu que a empresa Lego estava criando algumas pecinhas de Lego, de blocos de construção, que eles chamavam, em alguns lugares noticiaram como biodegradáveis, ou bloquinhos de construção verde. Porque são pecinhas de Lego, é uma linha da Lego, que eles criaram algumas peças de Lego produzidas com polietileno, só que polietileno obtido da cana-de-açúcar, não o polietileno obtido do petróleo. E aí, no caso, não é um polietileno biodegradável, porque a estrutura dele é exatamente igual a do polietileno comum, ele não vai se degradar num tempo menor, mas é um polietileno verde, ele não é obtido a partir de uma fonte não renovável, ele não é obtido a partir do petróleo. E a Ekpak Service é uma empresa de embalagens biodegradáveis alemã que criou blocos de construção no mesmo estilo dos Legos, produzidos a partir de uma blenda chamada Arboblend, que é uma mistura de polímeros biodegradáveis e que pode ser degradado em compostagem industrial. Então é um brinquedo de plástico que ele pode ser biodegradado. No caso, se ele for ser descartado em algum momento, ele só precisa ser descartado corretamente para compostagem industrial. Não é simplesmente enviar para aterros, por exemplo. A gente já viu que precisa ser feita uma separação correta de lixo, né? Então é isso, pessoal. Foi isso que eu trouxe para a aula de hoje para finalizar. E eu falei para vocês que ia ter um trabalhinho. Eu queria que vocês utilizassem a argumentação nesse trabalhinho. Qual é o trabalho? Eu queria que vocês desenvolvessem um produto a partir de materiais reciclados e fizessem uma fichinha de informação com ele, dizendo qual é o material. Por exemplo, usou garrafinha PET. Diz que a garrafinha PET. Nessa fichinha de informação, eu queria que vocês colocassem qual é o polímero que compõe a garrafinha PET, algumas informações sobre esse polímero, qual é a função desse material que vocês desenvolveram, não da garrafinha PET, mas desse produto novo que vocês criaram, os princípios de química verde que vocês acham que foram aplicados, desafios enfrentados, qual foi o maior problema para vocês, foi muito difícil criar isso, e um relato pessoal da experiência, o que vocês acharam disso. E eu quero que vocês gravem um vídeo apresentando esse produto, argumentando por que esse produto pode ser utilizado, se você fosse vender ele para alguém, por quê, e por que ele é ecologicamente correto. Ou então, se num futuro ele for descartado, como que seria feito esse descarte. Eu quero que vocês tragam justamente o princípio da argumentação nesse vídeo. Apresentem para mim, tentem vender esse produto para mim, tendo em mente ele como um produto sustentável. Eu sei que é uma tarefa difícil, então eu vou dar umas 3 semanas para fazer esse projeto. A partir de hoje, 3 semanas para postar no grupo da sala o videozinho e a fichazinha de informação. A fichazinha de informação não precisa ser física, não precisa imprimir. Fazer a caneta pode fazer no documento de Word do computador e colocar junto. E uma fotozinha do produto também. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado dessas 5 aulas. Espero que eu tenha ensinado algo novo para vocês. E a gente se vê no próximo módulo.